Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sendo a ata da sessão anterior de conhecimento antecipado de todos os EDs, sua leitura será dispensada e colocamos em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Passa-se a hora do expediente. Ofício recebido da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, número 19 de 2021, em resposta ao ofício 37, de autoria da vereadora Maria Marineide Batista de Souza. Passa-se a ordem do dia. As comissões. Projeto de Lei do Executivo, número 9, 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional por superávit financeiro no valor de 80 mil. O projeto de lei do Executivo, número 10, 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional por superávit financeiro no valor de R$ 350 mil. O projeto de lei do Executivo, número 11, de 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 90 mil. Projeto de lei do Executivo, número 12, de 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 82.230,59. Projeto de lei do Executivo, número 13, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 7.399,60. Projeto de lei do Executivo, número 16, 2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a enviar a protesto as certidões de dívida ativa de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Projeto de lei do Executivo, número 17, dispõe sobre o regulamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, de que trata o artigo 212 da Constituição Federal. Para a votação. O requerimento 51/2021, de autoria de todos os vereadores, requer a possibilidade de implantação de transporte coletivo terceirizado para atender às seguintes localidades: Invernada, 2 vezes na semana; Passa 20, 1 vez na semana; Palmital, 1 vez na semana; Potreirinho, Macieira, Ribeirãozinho, Água Clara, Antinha e Campina dos Tavares, 1 vez na semana; e Santana do Bom Jardim, a cada 15 dias. Justificativas. É de conhecimento de todos que os moradores da zona rural encontram diversas dificuldades de locomoção até a sede do município, pois necessitam de diversos serviços, tais como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, serviços bancários, entre outros, sendo que muitos não possuem veículo próprio, bem como a grande maioria não possui condições financeiras para o serviço de táxi. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 52, 2021, vereadora Maria Marineide Batista de Souza, requer obras de patrulhamento e ensaiamento na rua José Franco da Cruz, localidade de Barra do Capivari. A justificativa foi a pedido dos moradores. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 53, 2021, da vereadora Maria Marineide Batista de Souza, requer obras de patrulhamento iniciando na estrada principal do Sítio do Mato até o Bar do Vicentinho, a pedido dos moradores. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 54, de 2021, vereador Adilson Sérgio Escrimin, requer a realização de drenagem e limpeza do rio Tapera, atrás do recanto Tilápia. Justificativas. Essa reivindicação foi feita pelos moradores, os quais relatam que quando chove, como a água não tem por onde escoar, acaba invadindo o fundo das residências. Em discussão e votação.
Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 55 de 2021, do vereador Adilson Sérgio Escrimin, requer obras de alargamento iniciando na rua Higino Guimarães Ribas, sendo como ponto de referência a residência do senhor César Bassetti, por toda a sua extensão, terminando no bairro Vila Yolanda. Justificativas a pedido dos moradores, pois neste local há somente a possibilidade de transitar um veículo por vez. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 6, 2021, de autoria da vereadora Margarete Ana Caron, a qual dispõe sobre a denominação de estrada Pedro Moreira, na localidade de Aranhas. O parecer número 18, de 2021, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Obras, Viação, Serviços Públicos e Urbanismo. Conclusão. Pelo exposto, essas comissões entendem haver amparo legal necessário para a votação do projeto de lei em referência, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais até a sua votação. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei do Executivo, número 14, de 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, no valor de R$50 mil. O parecer 16 da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Finanças e Orçamentos. Conclusão. Pelo exposto, essas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchidos todos os requisitos para aprovação dos supramencionados projetos de lei, devendo mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei do Executivo, número 15, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro, no valor de R$ 183.673,33. O parecer 17 de 2021 da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Finanças e Orçamentos. Conclusão. Pelo exposto, essas comissões entendem haver amparo legal necessário, uma vez preenchidos todos os requisitos para aprovação do supramencionado projeto de lei, devendo mesmo seguir os trâmites regimentais. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Declaro franca a palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Ah, desculpa. Eu quero sim. Me envolvi aqui com o... Deixei a minha outra folhinha, está aqui. Então, só queria pedir um ofício, que eu tinha até conversado com o Marcos ali na hora da apresentação dele, né? Com um relatório das receitas e despesas com a coleta de lixo, que eu acho que vai ser bem importante a gente ter a clareza de qual é o gasto hoje que nós temos com a coleta do lixo, até para a gente ter uma discussão melhor em relação à questão dos projetos, quais são as viabilidades. Acho que um mês atrás nós tivemos uma reunião junto com o pessoal da agricultura, né? Eu participei, a André também estava lá, né? E a vereadora Ney também estava, onde está se discutindo, né? Juntamente acho que ao grupo de agricultores, a possibilidade do trabalho da coleta, de fazer aquela proposta da coleta de material reciclável com a verdura, né? Então eu acho que era importante a gente ter esses subsídios, né, de valores, até para a gente, quando esse projeto chegar para nós, a gente ter essa condição de discussão, né? Senão a gente fica, chega o projeto ontem e é para votar para amanhã e nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, qual é realmente
a estrutura que hoje o município tem em relação à coleta do lixo, né? Então, seria bem importante a gente ter esse relatório do que se eles não têm a de hoje, que eles mandem a do ano passado, né? Se não tem a desse ano ainda consolidado, então que mande qual foi o gasto que o município teve o ano passado com a coleta do lixo, incluindo gasto com funcionário, com gasto com caminhão, combustível, tudo que se gasta com o lixo, né? E qual é a receita, que hoje a receita veio pelo IPTU, né? Para a gente ter o subsídio para discutir esse assunto, beleza? Alguém deseja falar mais alguma coisa? Licença, voltando a falar no lixo que o pessoal comentar, que é uma boa ideia de vocês todos, de nós, eles queriam tentar criar tipo uma associação do lixo, assim, com calma tentar criar uma associação para trocar, como tem no Taquari, a mulher criou por conta, eles queriam usar as escolinhas desativadas, se tiver no nome da prefeitura, ver se dá para ser feito, né? Na todas as áreas rurais, né? Eles queriam que nós tentássemos, até eles comentaram comigo, porque se não vê com todos os vereadores, ver se não consegue criar uma associação, isso que vocês estão... Na área rural, você diz? É, todas as áreas rurais, uma associação, como tem no Taquari, nós moramos bem próximo, eles trocam o lixo reciclado e plantam também, né? Trocam por caminhão do Ceasa, entrega para eles lá, de nós. A associação, eles podem, independente do município, eles podem criar. O grupo de pessoas podem criar uma associação. A associação ela é livre de ser criada, né? Ela não depende de uma autorização da Câmara ou da Prefeitura. Então, eles podem, sim, fazer uma organização, né? Mas eles queriam apoio para ver se conseguiam as escolinhas desativadas para eles criar. Porque no Taquari, nós moramos, o seu grupo que sabe, dá uns 10, 15 quilômetros. O pessoal chega aí na barragem e trocar o lixo pela verdura, que eu acho que o Ceasa deve trazer para eles, eles trocam. Eles devem ter algum projeto nesse sentido, não tem né? Nem local. Temos as escolinhas que estão desativadas, né? As escolinhas, todas as áreas rurais, e não só lá, né? Todas as áreas rurais. Daí também poderia ser nome de todos os vereadores, se tiver possibilidade, né? Eu acho que a única que a da Pederneira, ela foi devolvida pro dono, Mas né? O terreno. Mas a Invernada, acho que... As escolinhas rurais, elas ainda estão em processo de cessação definitiva, sabe? Por enquanto, foi feito só a cessação temporária. E ainda está correndo o processo para fazer a cessação definitiva. E daí, assim, ainda, quando encerra-se as atividades das escolas, consequentemente, essas escolas retornam para os donos dos terrenos, sabe? Aí teria que aguardar a cessação definitiva, né, para estar conversando com os proprietários desses terrenos, para ver se eles cedem o terreno ou não, para fazer essas associações. Porque os contratos que as prefeituras têm com os contratos de cessão é que a escola, enquanto tiver a escola funcionando, é cedido ao município. Depois, esses contratos automaticamente é devolvido o terreno com a obra, inclusive, que está em cima do terreno para o antigo proprietário. Eles têm essa associação ali na BR, no Taquari. Às vezes eu chego a levar o pessoal. Às vezes runem as coisas. Que ajudem nós. Eu dou uma fugida com eles perto da BR. E levam lá os recicláveis. Não, bem bacana isso. Importante. As coisas do Ceasa, daí que vocês têm um projeto sobre outras coisas, o pessoal das áreas rurais tem muito medo, né? De multa, de coisa. Inclusive, água, ali a até de escola água, da Pederneira ainda, na verdade, os proprietários já estão, né, já estão utilizando, mas não saiu a cessação definitiva ainda. Mas eu não estou apenas comentando para saber o que é que pode ser feito e ajudar. Não, mas eu acho que a associação eles podem fazer, com certeza. E é mais ou menos essa proposta que o pessoal que estavam naquela reunião da agricultura estavam se propondo a fazer, né? Essa é a proposta deles, para fazer exatamente essa troca A mulher que ajudou lá ajuda nós a fazer essa associação nas áreas rurais para nós, que sobra muitas coisas para eles, só que eles não têm como
repassar, porque não tem cadastramento das famílias, Sim. que são outros municípios. E ela falou que ajuda nós também, se nós conseguirmos um espaço. Você podia pegar o contato dela. Eu me disponho a entrar em contato com essa pessoa, até para ver já como funciona lá. Ela tem o pessoal. O pessoal da Receita, Então, o pessoal ajuda muito ela. Então, se Porque, você às vezes, puder quando me eu tenho passar o tempinho, contato dela, eu me disponho a entrar em contato para a gente trocar umas ideias. Ela falou que falta o lugar para ter, né? Um lugar que tenha um espaço Para poder fazer a... para fazer isso daí, que essas coisas dela tá sobrando lá e ela não tem o que fazer com as coisas, até do SEASA. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Uma pergunta seria direta para a Silmara e para a Lúcia ao mesmo tempo. As duas, se pudessem me responder. Nós tivemos, aí nós estamos conversando sobre escola fechada. Nós temos essa escola da Cachoeirinha, que a gente fala, já fez o requerimento para desmanchar, fazer alguma coisa para alguém, para isso e aquilo, já fiz para a prefeitura, outros pedidos, e nunca foi resolvido. Sempre a resposta que vem, na época, não sei se algum de vocês responderam essa parte, não vou me lembrar, é que essa escola até hoje, ela continua sendo do Estado e ela não está fechada legalmente. Quantos anos fechada? Que eu faz muito tempo que está fechada essa escola. E eu vejo, assim, às vezes, o próprio município precisando de uma madeira, alguma coisa para fazer alguma casa para essas pessoas que tem hoje, que depende do município fazer, que nem foi feito lá em cima, na vila, na Torre 2. E em outro lugar que precisa, tem gente aí com pessoas, crianças deficientes, que hoje praticamente tira o dinheiro da criança para poder pagar aluguel, 500, 600 reais de aluguel por mês. E uma escola daquela fechada, acho que mais de 10 anos que eu acho que está fechada. Então, o porquê que o Estado até hoje não liberou essa escola? Para desmanchar ou tirar? Pode falar. Então, assim, é aquilo que eu falei, né? O município, quando encerra as atividades de uma escola, ele já começa a fazer o processo para mandar para o Estado, para que eles, né, possam dar autorização para o município estar, né, tomando as atitudes que tem que tomar, né? Só que esse processo da escola ali, da Cachoeirinha, ele já vem em tramitação desde 2015, está no Estado. Só que é um processo assim muito lento deles lá, sabe? Não que a educação não esteja cobrando, nós enquanto educação, eu hoje não, mas né, já estive à frente da direção dessa escola e todos os anos a gente está cobrando do Estado, né? A Silmara acho que sabe também, a vereadora Silmara sabe, que é um processo bem lento, né? Não é o município que está, né, deixando de fazer algo para que... Mas eu acho que com relação à estrutura física, sabe que essa é uma pergunta, Rubens, que eu não sei te responder, para quem pertence aquele terreno ali? No contrato também, será devolvida o terreno. Não, mas de quem que é ali, você sabe? Na verdade, aquele terreno, né? Você sabe de quem que é o terreno? Ele era do que o João Dimir tomava conta de tudo, aquela parte ali, que é daquele terreno que tem pro lado de cima, né? Que é o mesmo proprietário, que daí onde foi, quando eles montaram e fizeram aquela chácara, essas coisas, o João Dimir, inclusive, tomava conta disso. Foi aquelas pessoas que moravam para lá de baixo, o cara deu os terrenos para aquelas pessoas, que moravam para lá de cima, e ele passou para lá de baixo do terreno e desmembrou aquele pedaço até no rio, fora do terreno, e aonde que ficou a escola na mesma situação. Não, porque assim, para a escola poder funcionar em cima, dentro do terreno de alguém, tem que existir um contrato esse contrato está na educação lá? Está lá, não foi? Porque esse contrato, especificamente, eu nunca vi o da Cachoeirinha. Porque o da, por exemplo, aquele lá terreno ali é do Tato Costa, né? Do Tatinho, do Tato Costa. Porque se for dele, ele toma posse da escola. Ele já pode, inclusive, tomar posse do terreno. A partir do momento que a escola foi desativada pelo município, ele já pode tomar posse do terreno. E aí aquele prédio pertence a ele. Só que ali eu não sei como é que funciona, Silmara. Tem que esperar a autorização do Estado. Do Estado. Eu acho que não, porque assim, Lúcia,
o nome da escola, ela independe do endereço em que ela está. Entendeu? Então, por exemplo, a escola lá da Pederneira, ela foi desativada, mas o endereço dela pode estar em qualquer lugar, entendeu? Então, dentro do meu ponto de vista, ele já pode tomar posse do terreno, como aconteceu lá da escolinha que entra, que é o nome ali, da Campina dos Tavares ali, que logo que ela foi desativada, na prefeitura, eu já fui lá no cartório junto com a proprietária na época, né, que era eu, a secretária de Educação. Ela tinha sido desativada há algum tempo e nós já fizemos a devolução, né? A gente já fiz um termo, já veio para a prefeitura já assinou e já foi devolvida em cartório, inclusive foi feita a devolução em cartório. Ela já pôde receber essa documentação, porque existe um documento e que tem que estar, na época a gente encontrou na prefeitura, estava lá, que daí eu fui procurar onde que estava esse documento, estava lá com eles. Não sei se agora foi mandado para as escolas, lá para o departamento, você tem documento, sabe? Eu acho que está na pasta Vida Legal da escola. A original está, né? Lá. Tem que dar uma olhadinha lá no DEPAR. Porque, assim, para ver se do meu ponto de vista, o proprietário já pode tomar posse. A partir do momento em que a escola parou de funcionar, ele pode, porque o nome da escola, ela independe do endereço em que ela está. Porque eu posso manter o nome da escola e mudar de endereço, entendeu? Então ela não está vinculada ao terreno. Então, ela só está vinculada ao município, ela está vinculada, o contrato dela está vinculado ao terreno. Conforme assim, as colocações que vocês colocaram, então eu gostaria, presidente, fazer um ofício para a prefeitura, ou para a própria secretaria, que veja a situação dessa escola, isso, ou desmancha ou devolve para o próprio proprietário, para que hoje estão usando ali tá o dirigio os usuários de droga e essas coisas ali nela. Então, de duas, que vai um ofício para a prefeitura para a secretaria, devolve para o proprietário ou desmancha. Que nem, por exemplo, ali, por isso que eu queria saber como que, porque eu nunca cheguei a ver aquele contrato. Porque, que nem, por exemplo, a escola aquela escola que é do Campo Novo, já é um terreno que não pertencia a um proprietário. Aquele terreno pertence ao Estado. É do DENIT. Isso. Então já era uma outra circunstância, que teve todo um outro problema na época lá, que entrou, alguém disse que aquela família podia entrar, a família entrou, daí deu um maior... E aí o governo do estado notificou o município, né, na época, porque lá aquela escola, o prédio e o terreno pertence ao estado, não pertence ao município e nenhuma outra pessoa, né? Já é diferente no caso da escola, das outras escolas em que está os municípios. Que se faça o ofício cobrando essas duas partes, ou devolve para o proprietário, ou bem importante tira de lá. Bem importante. Não é só esta, né, Rubens? Nós temos hoje o Bom Retiro. O Bom Retiro também pode ser devolvido já para eles. Temos a Pederneira, temos a Invernada. O Bom Retiro já está praticamente, segundo assim, comentário entre prefeitura, não sei se essa administração agora ou a outra, tinha até uma placa para vender já o terreno da onde estava a escolinha, onde está a escolinha, vamos dizer. As Pederneira, lá na Invernada, as Pederneira foi devolvido. Aí, não sei se foi feito algum documento, alguma coisa, mas foi devolvido. O proprietário tomou posse, né? O proprietário já tomou posse. E lá na Invernada, o proprietário, hoje é falecido, que é o Velho Rui, que era o proprietário do terreno onde está a escolinha lá. Eu acho que dá para pedir no ofício de todas essas escolas que estão desativadas. Né, que qual é a situação documental dos terrenos dessas escolas, né? Eu acho que já aproveita, né? Pedindo até para estimular a tomar uma atitude em relação às demais, né? Eu acho que é bem importante isso, tá certo? Acho que foi bem colocado. Na verdade, eu antes, no mandato passado, eu tinha até feito um requerimento pedindo para que essas escolas elas ficassem como para ser utilizada assim para reunião da comunidade, assim, que às vezes precisa, da própria Imater, que hoje não tem lugar de fazer uma reunião, né? Então, na verdade, tinha um requerimento meu, não lembro se é requerimento ou ofício, pedindo para que
deixar essas escolas rurais para fazer esse tipo de reunião da própria matéria, a própria educação, onde precisa uma reunião lá nas Pereneiras, por exemplo, na Invernada não tem lugar. Então, ficasse... na verdade, ainda, eu acredito que o ano passado já foi pedido pelo Núcleo da Educação, Secretaria de Educação do Estado, que se fizesse uma reunião com a comunidade para ver se é isso que a comunidade quer. Quer realmente desativar as escolas, sabe? Você não quer... Por isso que eu estou falando que foi feita a cessação temporária e eles... O ano passado daí foi um ano de pandemia, a gente não conseguiu fazer as reuniões nas comunidades para ver qual é a opinião das comunidades, né? Por exemplo, lá na Invernada, nós temos criança hoje de 4 anos que vem aqui para a Cabeça Danta, né? E eles viajam para poder chegar aqui na Cabeça Danta, 4, 5 anos, né? Então, tem que ouvir as comunidades para ver o que eles realmente querem. Se eles forem a favor para que se faça a cessação definitiva, com certeza o Estado vai aprovar. Né? Pela ordem, presidente, só complementando. Eu estou 20 anos como vereador. Sempre fui contra o fechamento de escola rural. Sempre fui contra. Por quê? Eu sempre defendi uma criança com 4 anos, 5 anos, que antes eram 7 anos, agora com 4 anos que vem, sair da Invernada, pegar um ônibus 5 horas da manhã para vir estudar em Bocaiúva. Não, mas lá tenho internet, tem computador, tem isso e aquilo. Hoje tem na zona rural também, que dá para ser colocado. Eu vejo, às vezes, hoje nós puxamos criança, além do gasto a mais, que nós temos 2 ônibus na Invernada, hoje puxando gente, dois ônibus puxando e mais uma Kombi. Trazer as crianças de 4, 5 anos, 6 anos, para vir estudar, hoje até não tem tanto esse problema, mas nós cansamos de ver, eu e o Queca, principalmente naquela região lá, do ônibus sair de lá às 5 horas da manhã, vir ter uma altura, e as crianças só têm que voltar embora por problema da estrada. Eu me lembro, nós tínhamos 41 escolas rural. Quando eu cheguei em Bocaiúva, tinha 41 escolas rural. Hoje eu não me lembro bem, mas acho que temos 11. Hoje tem 6. Quanto? 6. 6 escolas. Contando com ali a Barra, essas aí, né? Então, eu tinha 41 escola rural, onde a gente, às vezes, se colocava, ia numa localidade que nem o Belivi, por exemplo, que a gente chama de Invernadinha, lá no divisa do Taquari. O que na época a gente fez? Um acerto, Campina Grande, Bocaiúva do Sul, a gente colocou uma professora para dar aula para 11 crianças lá, porque não tinha como puxar aqui. Né? Pode continuar, Rússia. Então, eu sempre fui contra, não vou citar nome, mas uma secretária estava fechando a escola Invernada há uns anos atrás, na época do Elcio ainda, e eu cheguei, o Dico me ligou de lá, Rubem, tem uma reunião hoje aqui, 8 horas da manhã, que estão fechando a escola Invernada. Digo, vá lá. Na época, graças a Deus, a gente tinha esse poder de conversar com o prefeito e resolver o problema. Eu digo, vá lá e manda o pessoal embora que não vai ter a reunião. Não vai ter a reunião. Não, mas vá lá e manda embora. Desci, fiquei na frente da prefeitura. Quando a secretária da época foi para a prefeitura para ir fazer a reunião lá, para fechar a escola, eu entrei junto, falei, Silvio Elcio, você quer que feche? Não, não quero. Então, não tem reunião nenhuma lá. Então, eu sempre fui contra. Se você pegar desde lá do meu passado, eu sempre fui contra. Passarinho, nós temos criança que anda 4 quilômetros a pé para pegar o ônibus, gente. Não complementando do Rubem também, se pegar os projetos, os requerimentos, eu também fui contra. Por pai e mãe, embaixo de tirada das crianças. Sai 5 horas da manhã, não tem cobertura de ponta de ônibus, não tem nada. É um absurdo. Na verdade, eu penso assim, que não somos nós que queremos ou não. Eu acho que quem tem que decidir isso é a própria comunidade, os pais das crianças que saem de madrugada, tipo 4h30, 5 horas da manhã, lá da Invernada para vir aqui na Cabeça Danta, né, para chegar novamente 3 horas da tarde. É isso que a gente tem que
propor para que o executivo, né, vá, passando essa pandemia, vá até a comunidade, faça essas reuniões novamente com os pais para ver qual é a decisão deles. Eu concordo com essa colocação que a professora coloca, a vereadora, mas eu sempre vejo assim, vamos fechar. Bom, mas não é assim, gente. Não é assim, vamos fechar. Vamos conversar. Na Invernada, nós tivemos pedido, do Queca, quanto para fazer uma reunião lá com o pessoal. Hoje até pode ser até que queiram vir, hoje. Mas no passado ninguém queria vir. No passado ninguém queria vir. Eu vejo assim, Rubens, na época, quando a gente iniciou todo o trabalho da Cabeça Danta, né? Então, a demanda que nós tínhamos era para se tentar fazer a ideia era que essa escola funcionasse em período integral, né? Por quê? Na época ainda nós não tínhamos a educação infantil como obrigatória, né? Naquela época. E o nosso pensamento lá, que a gente fazia todas as discussões, fizemos algumas conversas com alguns pais lá, é que a nossa ideia era que a educação infantil ficasse na área rural e só viesse para a Cabeça Danta primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Mas a nossa proposta é que continuasse a educação infantil lá na Invernada, por exemplo, e na Pederneira continuasse a educação infantil lá, exatamente para não precisar transportar os pequenos de 4 a 5 anos. Porque nós já tínhamos implementado a educação infantil na área rural ali no Palmital, na Barra, e acho que na Palmital e na Barra que estava funcionando, né, Lúcia? Educação infantil em 2009, 2011, também, 12, né? E estava funcionando bacana os de 4 e 5 anos juntos, né? Porque a educação infantil dá para trabalhar os 4 e 5 anos juntos. Já o de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, todas as avaliações que a gente fez na época, fizemos um trabalho bem complexo. Então, a ideia era, a Cabeça Danta especificamente, era a gente poder trazer os alunos de primeiro, apesar da gente saber dessa demanda deles caminharem e tal, mas a ideia era a implementação deles em período integral. Essa sempre foi a proposta inicial e foi essa, se vocês olharem lá no PAR, a justificativa que a gente fez. Nós fizemos uma discussão grande na época, junto com o Conselho Tutelar, porque nós temos na Invernada e na Pederneira, Patinhos, aquela região, nos Patos, nós tínhamos, eu acho que ainda deve ter, um índice muito grande de violência sexual nessas comunidades. Então, uma das propostas de trazer essas crianças para elas ficarem o dia todo na escola era exatamente tirar essas crianças do risco que elas sofriam, porque nós tínhamos um índice, na época, muito grande de violência sexual. E o que acontecia? Os pais saem para trabalhar, aí tem o irmão, tem o primo, o tio, que ficavam na casa. E, nesse horário, acaba acontecendo, né, as situações que vinha parar para o Conselho Tutelar. Então, e a questão da educação mesmo, propriamente dito. Porque, por exemplo, na época, a Cacilda lá, que trabalhava na Invernada, ela tinha 21, 22 na média de alunos e tinha que trabalhar com as 5 séries juntas. Isso comprometia muito a qualidade da educação. Hoje, se nós conversarmos com as professoras que dão aula, que davam aula na condição de multisseriada e que hoje dão aula na condição seriada, elas, pelo menos eu recebo sempre algumas falas dessas professoras que trabalhavam no Bom Retiro, que trabalhavam na Invernada, a própria Cacilda, que trabalhava na Invernada, que elas conseguem fazer uma progressão desses alunos de uma forma muito melhor do que faziam quando lá elas tinham 4 horas de trabalho, mas elas não conseguiam dar meia hora de aula para cada série. Então, para os alunos do primeiro ano, ela trabalhava 20 minutos, 30 minutos naquele dia e deixava eles, por mais... Porque só quem trabalha mesmo na multisseriada sabe o serviço que é você dar aula. Então, a proposta da Cabeça Danta, né, quando a gente começou a fazer esse movimento para a construção da Cabeça Danta, então, existiam essas duas questões. A questão
educacional propriamente dita, que apesar de a gente saber de toda essa demanda da criança ter que vir, de que andar e tal, mas a qualidade que ela ia receber de ensino é superior à escola seriada. Voltada a pé, igual esses meninos lá dos Patos, do Boitinho, que atravessava barco a pé, e daí dela voltar a pé, ela não ficava traumatizada de andar tanto assim, Olha... Ó, tipo do Itapuá, só exemplo, é 8 quilômetros, ou do Marcelo, dá 8 quilômetros, a mulher saia 4,5 por menino lugar nas costas, voltava com fome, merenda, comia, chegava... Existem várias questões, né, que eu acho que não cria trauma andar bastante. Trauma cria uma violência sexual. Isso cria trauma. Que nem se fala violência sexual hoje. Você vê, nós temos, na nossa localidade, lá dos Patinhos, Invernada lá, nós temos muito mais hoje, vindo para cá, nós temos uma criança de lá, que nós fomos ao Conselho Tutelar para achar em Tunas. Estuda aqui. Estuda aqui. Mas o que aconteceu? De maior já? Não, tem 12 anos. Já está no 6º ano, no caso. Tem 12 anos. Então, e não uma vez, não uma vez, 2, 3 vezes acontecer isso. Não, a gente sabe que isso vai continuar acontecendo, né? Essas crianças pequenininhas vindo da zona rural para a sede, acaba conhecendo muito mais da parte desculpa a expressão que ele mora aqui, mas muito mais da parte do banditismo que lá. Os pais e mães não sabem que as crianças, se estão aqui dentro do colégio, se não estão onde estão, desculpa muito. Mas eu acho assim, dos pequenos, isso não. Isso não. Isso porque, como vem um ônibus só para eles, agora já aqui daí o de 6º ano, realmente, esse é um risco. Isso é um risco mesmo. Eu acho que já que tem que usar o escolar, já que já foi... Essa questão já foi praticamente encerrada, né? Fizeram, pegaram, uniram as escolas, fizeram tipo um núcleo e estão tudo junto. Eu acho que o que está faltando é o seguinte, é uma carteirinha do transporte escolar e uma carteira de controle dentro do colégio, tanto estadual quanto municipal, que daí a criança não pode dizer que é gasoil. Isso é uma coisa que eu sempre tenho discutido, né? Quantos anos, né, Rubens, que a gente tem falado. Agora, então, o Estado, ele tem que assumir, as escolas estaduais têm que assumir o compromisso de que esses alunos, quando chegam no município, eles têm que entrar direto na escola. O que não pode é esse aluno ser colocado ali e ele vai para onde ele quiser. Isso não pode acontecer mais. Isso eu já venho discutindo há muito tempo. Ele tem que entrar, a hora que a porta do ônibus abrir, tem que ter alguém que vai pegar esse camarada e não vai deixar escapar. Entendeu? Isso é um problema seríssimo. E que não acontece só com os da área rural. Não. Acontece com os da área urbana. Tem muitos que saem de casa para ir para a escola. Na época que eu estava na direção, isso há 20 anos atrás, que eu era diretora ali do SECAR, quantas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes, eu recebi a denúncia de que o aluno estava na casa do fulano, porque os pais iam trabalhar, aí a casa ficava livre, né? E eu fui várias vezes na casa de alunos aqui da sede para pegar situações de todo tipo, né? Então, essa é uma situação que realmente acontece. E o que nós precisamos é que se organize de forma que não deixe brecha para esse aluno fugir da escola. Isso tem que acontecer, né? Isso eu concordo com a Silmara. Nas escolas municipais, isso não acontece. Não acontece. Não, pode até acontecer lá de vez em quando, mas é muito difícil. Mas é bom, sabe... A criança não entrar dentro da escola, acontece lá nas escolas estaduais. Isso acontece. Não nas municipais. Nas municipais não acontece, porque a hora que o ônibus chega, eles já são acolhidos no próprio ali no Pedro Alberto. A hora que o ônibus chega, eles já são acolhidos para entrar, para não deixar ninguém escapar. Mas na estadual não existe esse controle. Isso realmente não existe. Estadual, o aluno chega e sobe, se ele quiser, se ele não quiser, ele não entra. E agora que está tendo os dois colégios... Só um pouquinho da escola da Cachoeirinha, onde que eu estudei, e minha família inteira estudou ali. Eu estudei ali e minhas filhas estudaram. Na época, a minha filha mais velha estudava, a mais nova, acho que minha estudava, que foi fechado o colégio. E nós, os pais, fomos contra. Nós não queríamos.
Nós temos uma reunião lá e nós não queria. Se eu fosse vereador, na época, eu ia brigar mesmo, mas aquela vez eu era apenas um pai. E como um pai, a gente tem menos voz que um vereador, né? Só que assim, né, vereador? A escola não tem estrutura. Sim, Lúcia. Continuar atendendo essas crianças. Não. Inclusive os bombeiros. Sim, vieram, claro, ali não né? tem. Eu acho assim que na Sim. época, eu não me recordo se eu Com era certeza. diretora ou não, mas a escola não tem Não, mais a estrutura. Não tinha estrutura mais. Não Isso daí foi unificado. Aí o povo não ficou gostando, não ficou. Vou falar a verdade para vocês. Eles queriam estudar ali e nós jogávamos bola no meio da rua aquela vez e jogava futebol ali, nós não queríamos saber, nós gostávamos dali. E Não como é a minha só filha questão de gostava, estrutura. mas não Ela tinha está estrutura. muito em cima da estrada. Sim, com Isso acaba certeza. se tornando perigoso para as crianças, né? Que jogam uma Só que bola, na época correm eles lá, usaram vão um pegar. pouquinho de má fé. Desculpe a palavra. Eles falaram que iam mandar lá para o Ribeirãozinho e iam fazer um colégio novo ali, Rubens. Foi isso que eles falaram para nós como pais. Eles falaram, ó, nós vamos levar lá para o Ribeirãozinho por um certo tempo, unificar, e daí nós vamos fazer um colégio novo. Mas só que aquela vez não falavam que era muito em cima da rua, que hoje a gente sabe da legislação, que ali está muito em cima da rua, e em cima do rio, em cima da rua, né? Mas eles usaram dessa forma. Hoje Então, só já para não deixar tem bem claro espaço como é mais que para funciona na construir uma época. escola ali. Eu acho que hoje em dia não é mais viável para o município. Não é mais viável, né, seu Mário? Como você estava falando, não é mais viável, por causa que o município vai tocar fazer uma escola nova ali. Aquela escola está detonada faz 50 anos, 60, acho que deve ter uns 60 anos aquela escola ou mais, né? Então, acho que ali não é mais viável fazer uma escola hoje, né? Então, como já tem a escola Cabeça Danta, tem a escola do Ribeirãozinho, que só que agora com essa pandemia quer se rever, porque lá acho que vai ficar, já estiveram me falando que se voltar a ter escola lá, vai ficar muito sobrecarregado, né? A escola lá do Ribeirãozinho, né, Lúcia? De muita gente, né? Na Este escola, ano né? eu não sei o número de alunos que nós temos lá, mas eu acho que continua mais ou menos o mesmo número de alunos que nós tínhamos o ano passado. Sim. Mas eu acho que agora não é mais viável, que nem o Rubo falou. Então, tem que ver se desmancha ou... Porque não vai poder ficar um negócio aí, na beira da rua aí, criando só para o pessoal usar de má fé, né? Estão roubando muita coisa ali, que eu passo ali, de vez em quando tem roubo, né, Rubem? Você também sempre está por ali, que eu vejo. Tem muito roubo ali, e uso de droga e tudo, então tinha que ver isso aí, né? É isso aí só. Obrigado. Silmara, Lúcia, vocês que são professoras já, e a Andréia, usando o exemplo do Abrão Lincoln, lá no Abrão Lincoln é assim, o aluno tem uma carteirinha para entrar no escolar, se ele não tiver, ele não entra, com foto e tudo. Daí, para entrar no colégio, tem uma caderneta, todos os meses do ano. Se o aluno gazear uma aula, aquela caderneta não é carimbada com presença. Daí o pai em casa vai saber se o aluno está ou não dentro da sala de aula. Sim, esse é o controle que a escola tem que fazer. A escola tem que fazer o controle. O que eu tinha sugerido na época, para não ser tão complicado, era a escola, quando o aluno chega, ele tem que entregar a carteirinha, recolher a carteirinha com o motorista, né? Era essa a proposta, né? Olha como o ônibus chega, os alunos entregam a carteirinha para o motorista. A escola recolhe essas carteirinhas e aí o aluno só vai poder entrar no ônibus se ele devolver a carteirinha. Se ele não apresentar a carteirinha, ele não pode entrar no ônibus. Isso ele só vai ter a carteirinha na mão se ele foi para a escola. Se ele não foi para a escola, ele não vai ter a carteirinha na mão. Mas essa é uma logística que a escola tem que incorporar. Se a escola não incorporar isso como estrutura dela, ou a caderneta, como você Mas está sugerindo... como o Estado usa o transporte escolar do município, o município não pode exigir isso? Pode, foi criada a carteirinha. Estava sendo implantada a carteirinha. Só que daí teve a pandemia e acabou não acontecendo. Porque tem que fazer isso. alguma coisa, porque eles têm agora. Estadual, o municipal, ele já tinha problema. implantado a carteirinha, só que ainda, né? daí o ano passado, com a pandemia, acabou não indo a O aluno termo, do município, ele não dá problema. O problema é os maiores. Porque a Luísa, ela estudava, ela usava o transporte escolar aqui, que ela estudou o último ano, no terceiro, depois que ela saiu do SESI. Ela falou, mãe de Deus, tem gente que só entra no ônibus e não aparece na sala de aula, eles só vão para passear em Bocaiúva. Depois só voltam lá para pegar o ônibus no final da tarde. Mas é bom, foi boa. Foi boa. Foi boa a prosa. Das escolas, e eu acho que hoje, a escola rural já é fora de cogitação praticamente, mas eu acho que uma das coisas
ver se vai fazer mais para aquilo dali. Né? Foi muito bom. Obrigado, você. Obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vereador e professor. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, Neide. Melhoras para você. Encerrados os trabalhos dessa sessão.